Eu sei que dói quando você abre o Instagram e parece que a vida de todo mundo é um comercial de margarina, enquanto a sua parece estar travada no mesmo lugar. Você abre a rede social e tem foto de casamento, foto da casa nova, da conquista, do carro, da casa nova, da amiga que engravidou. Enquanto isso, você olha para o lado, no seu quarto, na casa dos seus pais, e você sente que fracassou, sente que está atrasada na vida. Se você tem essa sensação, fica aqui comigo, que esse vídeo vai te fazer mudar a forma como você olha para o seu relógio. Oi, bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje é sobre isso, sobre essa sensação de atraso que a gente sente na vida. Mas deixa eu te perguntar, quem te convenceu de que você está atrasada? A gente cria uma regra de que com 25 anos a gente tem que estar formada, com carreira, com casa, com carro, com marido e tentando engravidar. Mas a gente tem pressa porque o nosso tempo é limitado, mas Deus é o dono do tempo. Deus tem um cronômetro que a gente não vê. A visão dele é panorâmica, enquanto a nossa é limitada, sabe? É como se ele estivesse preparando um cenário para receber a gente. E às vezes o cenário até está pronto, a gente é que não está. Se Deus te desse o que você quer hoje, você teria estrutura emocional para sustentar isso? Às vezes o tempo que Deus está te dando na casa dos seus pais é para você curar as suas feridas antes de sair daí. E sair daí bem e curada com tudo que aconteceu, com tudo que você viveu. Se você tiver com a sua Bíblia perto de você, pega ela e vamos ler lá comigo em Isaías 60:22, que diz assim: O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Aqui o Senhor fala do menor, do mínimo. Talvez seja como você esteja se sentindo hoje. Pequena, mínima, invisível. Mas ele diz que esse mínimo virá a ser uma nação forte. Sabe? Deus não está te ignorando, ele está te apurando. Deus, ele não trabalha no nosso relógio emocional e na nossa pressa. E o texto deixa isso bem claro. Ele trabalha no tempo dele. E aí vem a virada de chave. O Senhor fala ao seu tempo. Aqui o meu S tá maiúsculo, então é ao seu tempo, no tempo dele, entende? Não é no nosso. E a gente tem que aprender a respeitar isso, porque como eu disse, Deus tem a visão panorâmica, enquanto a nossa é limitada. Às vezes, o que não está acontecendo agora é porque ele está nos poupando de algo, nos livrando de algo, nos preparando para algo. E se Deus estiver nos preparando para algo, ele sabe o porquê. A gente precisa aprender a respeitar o tempo de maturação das coisas. Para quem não sabe, o tempo de maturação é quando o processo ele não é pulado. Por exemplo, uma árvore que a gente planta hoje, não adianta a gente regar ela várias vezes no dia querendo que ela cresça no mesmo dia. Não, ela vai demorar o tempo que ela normalmente demora para crescer. E isso não vai ter como a gente pular. Acelerar o processo em regar a árvore 3 vezes, 4 vezes no dia não vai fazer ela crescer mais rápido. Então, se Deus está nos preparando para algo, a gente precisa entender, sentar e aprender o que ele está querendo nos ensinar, porque só ele sabe o que vai acontecer lá na frente e o porquê que a gente está levando essa aprendizagem para o futuro. Se o tempo fosse nosso, a gente comeria a fruta verde mesmo e depois morreria de dor na barriga, porque a barriga está inchada, porque a gente comeu a fruta verde, e é isso. Entendeu? Por pressa, por falta de paciência, por não querer esperar a fruta ficar madura pra gente conseguir saborear. O tempo é dele, porque ele tem o conhecimento, ele é o dono do tempo, ele está no passado, no presente, no futuro. Então ele sabe o porquê que certas coisas ainda não vieram na nossa vida, não aconteceram. E uma coisa que eu ouvi há muitos anos atrás, eu levo isso pra minha vida, são duas coisas. Eu aprendi que o que não temos agora é porque não precisamos agora. E a outra coisa é, os afoitos correm, os sábios esperam. Mas eu nunca vi alguém se arrepender de orar. Então aproveita esse tempo para você se achegar a Deus, para você ir orando, entregando tudo nas mãos dele, sabe? Até mesmo para você cessar a sua ansiedade, para você cessar a sua pressa. E aí depois disso vem a parte mais linda, que é o farei prontamente. Gente, você sabe o que isso significa? Que quando você chegar na estação certa, Deus vai compensar todo o tempo que você esperou.
sabe? Tudo aquilo que você não viveu durante anos vai acontecer de maneira tão rápida que quando você olhar, você vai falar: como assim, gente? Ontem eu estava vivendo aquilo e hoje eu já tô aqui, já aconteceu. Deus, ele vai acelerar os processos de um jeito que você vai recuperar cada segundo. E o que as pessoas levaram 10 anos para conquistar, Deus vai te entregar em um. Entende? E assim foi na vida de José, que estava um dia preso, passou anos sendo escravo. E em um dia ele virou governador. E sabe o que vai acontecer? Você vai se surpreender e as pessoas ao seu redor também vão. Foi exatamente isso que aconteceu na vida de José. Todo mundo ficou surpreso. Tá lá em Gênesis 45, 3, que diz assim: Então José disse aos seus irmãos: Eu sou José. Mas os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram embabacados diante deles. É assim que as pessoas vão ficar quando verem o que Deus fez na sua vida. Entende? É assim que você mesmo vai ficar. Você vai ficar tão surpresa que você vai falar: Nossa Deus, eu estava passando por aquilo ontem, eu estava no meu quarto chorando, pedindo ao Senhor para que acontecesse. E hoje, em um dia, eu esperei 5 anos, mas em um dia o Senhor fez, porque é assim que é o relógio de Deus. Entende? Então, assim, pode demorar 5, 7, 8, 10 anos, mas quando Deus dá a ordem física do agora, acontece em um dia, em meia hora, numa ligação, num momento, numa oração, entende? Quando Deus libera o efatá, quando Deus diz que se abram as portas para você, tudo acontece, é só no tempo dele. Não adianta a gente ter pressa, porque na nossa mão, no nosso braço, a gente só faz besteira, entende? Querendo as coisas na nossa pressa, a gente acaba se afoitando, se ansiando, e às vezes a gente estraga o projeto que Deus está fazendo na gente. Quantas vezes você olhou para sua vida e pensou: meu Deus, eu tenho tantos poucos anos, já era para eu ter chegado mais longe, já era para eu ter conseguido, porque parece que tudo é tão difícil, tão complicado para eu conseguir concretizar. Mas Isaías 60, 22 te responde com firmeza e carinho que o tamanho atual não é o resultado da sua história final. Não é. O processo, ele pode parecer lento, silencioso, devagar, mas quando tudo acontece, aí você olha para trás e pensa: meu Deus, como assim tudo aconteceu tão rápido? Aí a sua visão já muda. Você ficou anos esperando por aquilo acontecer, você ficou tempos passando por aquela questão, sabe, de querer que acontecesse logo. E quando acontece, você pensa: nossa, como que aconteceu tão rápido? Porque é assim, é no de repente de Deus, é de surpresa. E aí parece que o tempo que a gente passou esperando nem foi tanto tempo assim. E na verdade não é. Foi tudo pressa do nosso coração, anseio do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente ansiosa. Foi tudo às vezes fruto da nossa comparação, de ver acontecendo com o outro e querendo que acontecesse também com a gente. A gente fica tão ansioso, tão desesperado que às vezes se a gente pudesse entrar na mente de Deus para entender por que a gente está passando por esse processo, para entender o que ele está planejando, para saber o que ele pensa, sabe? A gente faria, mas a gente não consegue. Que bom que a gente não consegue. Porém, gente, essa resposta também tá lá na Bíblia. E eu vou te dizer aonde. Tá lá em Jeremias 29, 11. Tá lá em Jeremias 29, 11. Que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espera. Gente, sabe o que isso significa? Que enquanto você tá aí no seu quarto se perguntando: meu Deus, quando que vai acontecer? Senhor, por que eu tô passando por isso tudo? Meu Deus, está acontecendo na vida de todo mundo, mas na minha não acontece. O Senhor se esqueceu de mim. Ele, nesse exato momento, está com um pensamento fixo em você. E ele não se esqueceu de você. E o pensamento dele não é de castigo. O pensamento dele não é de atraso por punição. O pensamento dele é de paz. Ele conhece o desejo do seu coração. Ele conhece o fim que você espera. Ele sabe tudo que você quer viver. Ele sabe do seu desejo de ter uma família, de se casar, de ter sua casa, de ter seus filhos, sabe? De ter seu sustento. E ele está dizendo: eu vou te dar isso, mas no meu tempo, para que o fim seja exatamente como você sonhou ou até melhor.
Então, descansa e fica em paz, porque se o dono do universo tem pensamentos de paz sobre você, por que que você vai ter pensamentos de ansiedade sobre você, sobre o seu futuro? E é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo falou com você, já clica em gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bacana e recomendar para quem precisa ouvir. Gente, isso é importante. Por favor, clique em gostei, me ajuda aí. Também se inscreve no canal e fica aqui comigo pro próximo vídeo, tá bom? Tchau!